Muito bem. Estamos avançando para a glória do Senhor, capítulo 74 do livro Lar Adventista, associações boas e associações duvidosas. Aqui está falando ainda sobre aquela situação das amizades, né? Que nós começamos, então nós vamos continuar com este assunto, ok? Aqui diz, amizades boas e outras que são duvidosas. Eu não sei como é que funciona, como é que está o teu ciclo de amizade, irmãos, mas isso aqui é uma coisa que nós temos que estar atentos, né? Porque é algo muito importante para mim e para você, para o nosso desenvolvimento social e também para Deus. Deus se importa muito com esse assunto. Cada associação que formamos, limitada como seja, ela exerce alguma influência sobre nós. Até que ponto nos renderemos a essas influências até que ponto nos renderemos a essas influências será determinado pelo grau de intimidade, né, de constância do intercâmbio, bem como nosso amor e veneração pela pessoa com quem nos associamos. Até que ponto isso vai determinar a intimidade ou o relacionamento, né? Até que ponto as amizades nossas ela vai determinar algumas decisões que nós vamos tomar. Se nos pusermos entre amigos cuja influência tenda a fazer-nos esquecer dos altos reclamos do Senhor, convidamos a tentação e também nos tornamos fracos em poder moral para resisti-la. A verdade, queridos, é que dependendo da sua amizade, essa amizade ou ela pode te fortalecer a tua fé, ou ela pode diminuir a tua fé. Ou melhor, ou ela pode te fazer querer mais as coisas de Deus, ou ela pode te fazer ir ali fazendo. Como é que fala, meu Deus do céu? Diminuindo, né? Diminuindo o teu grau de espiritualidade. Tudo isso pode acontecer. Dependendo das pessoas que você se aproxima, das pessoas que você se relaciona. Tudo isso pode acontecer, né? Então é importante que você saiba e tenha consciência desse assunto. E com certeza você já tem. Então isso aqui é muito importante para fazer-nos lembrar de algo que nós já sabemos. Aqui vai dizer, ó, os jovens, se deixados sobre esta influência, são mais facilmente afetados por ela do que os de mais idades. Aqui está falando sobre a questão da influência da amizade. Tudo deixa sua impressão em seu espírito. As fisionomias que contemplam, as vozes que ouvem, os lugares que visitam, as companhias que desfrutam, os livros que leem. É impossível subestimar a importância que tem para esta vida e a futura as associações que escolhemos para nós mesmos e mais especialmente para nossos filhos. É impossível, né, fazer uma dissociação dessas coisas. Por quê, pastor? Porque, queridos, nós temos aqui uma realidade, nós estamos num grande conflito. E nesse grande conflito, nós sabemos que o inimigo, ele está, não só o inimigo, mas Deus também está querendo ter o controle de nossa mente. Quando eu falo controle, não é que eles queiram controlar a nossa mente, mas que nós sejamos controlados, nós tenhamos a mente clara para saber que decisão nós estamos tomando. Então, o inimigo, o que ele faz? Ele lança as suas armadilhas para tentar prejudicar você e tirar você do foco que é o céu. Então, uma das coisas que ele faz é o quê? É usar a influência para isso. Pessoas que não são convertidas para isso, né? É por isso que você vai perceber que tem muitos filhos nossos adventistas, né, que quando entram numa faculdade, às vezes saem dos caminhos do Senhor. E por quê, pastor? Porque ali naquela faculdade, as conversas, a influência são negativas. Então também não dá para você enclausurar a criança ou o jovem, deixar tudo fechado, porque ele precisa se desenvolver também intelectualmente, profissionalmente. Então o que que acontece? Aí tem que fazer uma decisão e orar a Deus para que ele se mantenha firme naquela caminhada. Por isso que nós oramos tanto pelos nossos filhos, devemos orar, porque é uma situação difícil, irmão. Nós estamos vivendo num mundo que esse mundo está indo de mal a pior. Se não fosse a volta de Cristo, isso aqui a gente não sabe como terminaria tudo isso, né? Então nós confiamos que Jesus vai voltar e é por isso que nós estamos nos preparando aqui para morar com ele pela eternidade. O que nós estamos fazendo aqui nesses cultos pela madrugada é nos preparar para algo que vai acontecer. Não é apenas pegar informação e encher nossa cabeça de informação, não. Isso aqui é um preparo para que a gente não esqueça que em breve nós não vamos mais morar aqui, não. É por isso que Deus quer que você cuide da sua família, que você cuide dos seus filhos, que você cuide da sua saúde, que você escolha bem o lugar que você vai morar. Tudo isso que nós aprendemos nesse livro aqui até agora é para que eu e você estejamos
todo tempo refrescando a nossa memória que logo, logo nós não estaremos mais aqui. Então é importante, irmãos, que eu e você tenhamos consciência disso e possamos ajudar os nossos filhos nas escolhas das pessoas que nós vamos nos associar. Aqui diz, ó, perigo de relacionamento com ímpios. Olha que forte isso aqui, ó. O mundo não deve ser a nossa norma, de forma nenhuma. Não nos devemos associar com os ímpios e participar de seu espírito, pois eles nos desviarão o coração de Deus para adoração a falsos deuses. A alma firme, firme na fé, pode fazer grande soma de bem, pode repartir bênçãos em mais alta ordem àqueles com quem se associa, pois a lei do Senhor está no seu coração. Mas não podemos nos associar livremente com aqueles que estão espezinhando a lei de Deus e preservar ao mesmo tempo nossa fé pura e imaculada. A menos que nos separemos deles, seremos envolvidos e com eles estaremos, afinal, unidos para partilhar de sua condenação. Observe esse final, né? Se nós não separarmos dessas pessoas, nós seremos envolvidos naquilo. Eu me lembro, irmãos, quando antes de eu ser pastor, eu fui ancião de uma igreja lá em Manaus e eu morei um tempo na casa da minha mãe. E quando nós estávamos ali morando, minha mãe, na época ela era casada, né, com um rapaz, com um senhor lá. E aí esse senhor, ele começou a estudar a Bíblia, né? Começou a estudar a Bíblia. Ele sempre foi muito contra a igreja adventista, mas chegou um momento que ele até tomou a decisão ali de ser adventista, mas o inimigo se colocava diante dele, assunto de sábado, ele sempre ficava muito chateado com esse assunto de sábado. Mas devido à questão do respeito, da conversa, eu trabalhava com ele, eu era ajudante dele de pedreiro, né? Nessa época. E a gente foi conversando, conversava muito, ele foi entendendo um pouquinho sobre as nossas razões e tal, tudo bem. Até que chegou um dia, irmãos, que foi um aniversário, eu não lembro exatamente se foi da minha avó, da minha mãe, creio que foi da minha avó, eu acho. E reuniram a família na casa onde nós morávamos, que era uma casa grande, tinha uma área bem boa na frente, dava pra colocar uma rede de vôlei, um negócio assim e tal. E nesse dia, nós todo o tempo na casa da minha mãe, minha casa, nós só escutávamos louvores, né? Louvores e tudo. E eu era ancião da igreja. Então, mas a casa não era minha, era deles lá. E aí nesse dia chegou todos os familiares. Todos os familiares. E os familiares bebiam, né? Gostavam de coisa. Aí começaram a comprar bebida. E minha mãe já ficou chateada. Falou: "Ó, não é pra comprar bebida", mas eles compraram. E de repente um dos parentes falou assim: "Coloca aí uma música aí de forró, brega, qualquer coisa aí que seja aí." E ele tinha um som muito alto, muito grande assim. E ele pegou e colocou aquilo ali, né? Sendo que nós estávamos todo tempo ali lutando para buscar pelas coisas do Senhor, né? E aquilo ali não ficou muito legal, não, irmão. Não ficou muito bacana, ficou um clima muito pesado. Eu particularmente já, para mim já tinha acabado aquela festa, né? Depois que colocaram aquela música. E aí para completar, como eu era seu de igreja, quando eu fui para a igreja, alguém falou que passou pela frente da minha casa e tava aquela música. Não soou muito legal, não é muito interessante. Então aqui diz, irmãos, que eu e você nós não podemos seguir a norma do mundo. Nós não devemos nos associar com pessoas que participam, que têm esse espírito de querer saber das coisas do mundo. Isso aqui não vai ser bom pra gente. Isso aqui vai prejudicar a nossa mente, né? Então, assim, é muito chato e muitas vezes está dentro da nossa casa, da nossa família, né? A gente percebe pessoas assim, na nossa família, que estão ali mais enraizada mesmo com o mundo, com as coisas do mundo, e é um problema pesado, é muito difícil. É muito ruim você lidar com casos assim de família que tem vício em bebida, né, em droga, essas coisas, você tem que lidar com aquilo ali, é muito chato isso. É muito delicado. Então, é importante que eu e você é, tenhamos saibamos lidar com isso, né? Com a questão da associação com pessoas assim que não têm os mesmos princípios e a mente ela é puramente ímpia, né? Os pensamentos são ímpios. Aqui diz, ó, foi associando-se com os idólatras e unindo-se às suas festas que os hebreus foram levados a transgredir a lei de Deus e trazer seu juízo sobre a nação. Assim, agora é levando os seguidores de Cristo a associar-se com os ímpios e unir-se às suas diversões que Satanás é bem sucedido e ao induzi-los ao pecado. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. 2 Coríntios 6,17. Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo, né? Uma distinção tão grande do mundo, nos costumes, nos hábitos, nos princípios, como exigia de Israel antigamente. Entendeu? Então, é desejo do Senhor que eu e você não nos associemos com pessoas que não tenham respeito nenhum pelas coisas do Senhor. Nem nas diversões, nas conversas, e nada disso, irmão.
nos hábitos, nos princípios, né? Por que que muitas vezes os nossos jovens eles já começam a mostrar um estilo diferente de roupa, né? As nossas meninas começam a andar com uma roupinha mais curta, querer usar um brinco, uma maquiagem um pouco mais exagerada, por causa das amizades, né? Daquilo que eles estão se associando. Muitas vezes eles ficam só trancados num quarto. Você pensa que eles não têm amizade, mas ali eles estão conversando com pessoas pela internet, através de joguinhos e outras coisas mais. Inclusive, é sobre isso que o Quebra do Silêncio vem falando esse ano. Então é importante nós tenhamos esse cuidado. Aqui diz, ó, fugir dos indiferentes à religião. Isso aqui é muito interessante, irmão. Fugir de pessoas que são indiferentes à religião. Aqui vai dizer assim, ó, se as crianças convivem com aqueles cuja conversação é sobre coisas terrestres sem importância, seu espírito alcançará o mesmo nível. Se ouvem como são os princípios da religião depreciados e nossa fé humilhada, se maliciosas objeções à verdade lhes chegam aos ouvidos, isso lhes firmará na mente e lhes modelará o caráter. Nada consegue com mais eficiência impedir ou banir impressões sérias e bons desejos do que a associação com pessoas de mente vã, descuidada e corrupta. Sejam quais forem os atrativos que tais pessoas possam ter por seu espírito, sarcasmo ou humor, o fato de que ameaçam a religião com leviandade e indiferença é a razão suficiente para que não se associe com eles. Quantos de vocês conhecem pessoas que zombam da religião, que são indiferentes à religião, que estimulam os jovens, as crianças, não querer saber de religião? Tem gente que é assim, irmãos, tem gente da nossa família que são assim, né? Então é importante que nós não nos associemos com esse tipo de gente, essas pessoas. Pastor, mas como é que nós vamos pregar essas pessoas? Irmãos, a pregação, você vai ter que usar os métodos de Cristo para isso, mas a associação, quando você percebe que eles estão te afastando do Senhor, você tem que se afastar também, tá bom? É importante que se afaste, que haja esse afastamento, porque senão você vai ser ali levado como aquele vai ser como um laço para você, vai te levar para aquela situação. Eu já tive situações, irmãos, onde foi muito difícil para eu continuar firme nos princípios, logo no início da minha caminhada, porque as minhas amizades inicialmente elas eram as amizades de ímpios, né? De muitas pessoas assim que não queriam saber das coisas de Deus. Na verdade, o início da conversa não tinha muita relação, porque eles não estavam muito interessados naquilo que eu estava tendo de cosmovisão bíblica, né? Eles não estavam muito interessados naquilo que eu tinha para falar para eles, e eu também não estava interessado no que eles tinham para falar para mim, porque eram conversas completamente distintas. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que levar a mensagem. Quando o coração da pessoa estiver aberto para ouvir, ela vai ouvir. Quando ela não tiver e ela começar a querer zombar, a querer ridicularizar a religião, aí não tem como se associar com gente assim. Tá certo? Aqui diz, ó. Associações mundanas atraem e deslumbram os sentidos, de maneira que a piedade, o temor de Deus, a fidelidade e a lealdade não têm poder de conservar firmes os homens. A vida de Cristo, humilde e despretensiosa, parece toda ela destituída de atrativos. Para muitos que presumem ser filhos e filhas de Deus, Jesus, a majestade do céu, é como raiz de uma terra seca, não tem parecer e nem formosura. Que interessante, né, irmãos? Que interessante esse texto. Aqui diz aqui que a vida de Cristo era humilde, despretensiosa e parece ela destituída de atrativos. Ou seja, quando nós olhamos para as pessoas, muitas vezes nós queremos. Como é que eu posso dizer? As pessoas, qualquer pessoa, qualquer amigos que nós nos associamos, pessoas que nós nos associamos, elas vão apresentar algo para a gente. Se nós não tivermos uma postura bem firme daquilo que nós servimos, nós poderemos querer assimilar aquilo ali como se fosse algo normal e utilizar algumas das coisas que essas pessoas estão utilizando. Por exemplo, as palavras, o palavrão. Se você vai ficar muito próximo de quem muito fala palavrão, possivelmente você comece a falar palavrão daqui a umas horas, que os momentos, né? Então é importante que você tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Ah, mas eu falo por causa disso, disso, disso. Tenha cuidado com isso, né? Porque depende muito com quem você se associar. Ah, pastor, só não conhece a minha história. Tudo bem, cada um tem a sua história, tem o seu contexto, mas nós estamos em um processo de transformação. O Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida. Então é importante que nós tenhamos esse cuidado, né, da associação, entendamos quem está ao nosso lado, se aquela pessoa tem a mesma fé que a gente, se ela está tendo o mesmo desejo de de ter os princípios que a gente tem. Escolher companheiros sérios. Aqui vai dizer, ó, os jovens que estão em harmonia com Cristo escolherão companheiros que o auxiliem a proceder bem.
esquivando-se à sociedade que não contribui para o desenvolvimento dos retos princípios e desígnios nobres. Em todos os lugares, irmãos, se encontram jovens cujo espírito se acha moldado no tipo inferior. Quando postos em contato com esta classe, os que se colocaram incondicionalmente ao lado de Cristo permanecerão firmes em favor daquilo que a razão e a consciência lhes indica ser o direito. Ora, todos os que quiserem formar um caráter reto, escolham companheiros de uma séria e refletida disposição de espírito e que tenham inclinação religiosa. Os que fizerem as contas, irmãos, e desejam construir para a eternidade, devem pôr bom material nessa construção. Se aceitarem vigas apodrecidas e se contentam com as deficiências do caráter, o edifício está condenado a quê? A ruína. Cuidem todos na maneira porque edificam. A tempestade da tentação se abaterá sobre esta casa, e a menos que ela esteja firmemente construída, não resistirá à prova. Percebeu? Ou seja, todos os lugares você vai encontrar jovens que estão com o espírito no tipo mais inferior, com pensamentos pecaminosos. Se você não souber escolher bem as suas amizades, lembrando que as amizades também compõem a parte social do ser humano, né? Compõem a parte do ser humano. Então, isso são as bases que nos levarão ou a avançar ou a voltar atrás. Ou a permanecer firme ou a nos fazer desanimar. Então é importante que nós tenhamos essa boa base, irmãos. Não coloque aí, como aqui vai mencionar, né? Ele faz aqui uma alegoria, uma analogia com as vigas, né? Com as madeiras, com o material que a gente constrói uma casa. Não coloque vigas apodrecidas na tua base, na tua construção da tua casa espiritual. Então não vai colocar ali pessoas que vão te tirar do caminho. Eu já vi, irmão, já vi casos, por exemplo, de mulheres insensatas dando conselhos para irmãs que eram para ser sábias, né? De amigas que falam: ah, amiga, teu marido te tratou mal, vai lá, faz o mesmo, ou então trai logo ele, tem um cara ali que tá te esperando. A mesma forma os homens, tem muita gente tola, tem muita gente tola que não tem como você ter essas vigas na sua casa, porque são apodrecidas. Tá claro esse assunto, irmãos? Deixa eu ouvir vocês. Tá claro esse assunto aqui? Tá ficando claro? Vocês estão conseguindo entender como é forte esse assunto e como é importante? Sim ou não? Vocês estão conseguindo Sim, Ok, que sim. interessante. Então aqui diz que se a nossa casa estiver bem fundamentada, com bons amigos, com pessoas próximas que nos motive, a tentação pode vir, irmão. Mas a tempestade, a provação pode vir, mas não vai derrubar essa casa. Agora, se você estiver ali cercado por pessoas que são incrédulas, são ímpios, e que isso é o teu tipo de amizade, você pode ter certeza, a primeira provação, você é o primeiro a sair das fileiras de Deus para as fileiras do inimigo. É isso que acontece. Então, que eu e você tenhamos sabedoria. Amém? Então, o apelo de hoje é: Senhor, me abençoe com verdadeiros amigos e me ajude nesta minha caminhada cristã, que eu possa ser uma influência positiva aos amigos que eu tenho. Que Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão, que o seu ciclo de amizade sejam de pessoas que amam a Jesus. Que você entenda Amém. que se você não influenciar, você vai ser influenciado. E é importante que você influencie positivamente as pessoas que estão próximas de você. Que a sua boca seja para abençoar e que o seu testemunho seja tão forte a ponto de que aquelas pessoas negativas e aquelas pessoas que só querem o teu mal e também não pensam em Jesus possam começar a querer saber de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo. Obrigado por entendermos esse assunto tão sério para nós. Nós não devemos nos associar com pessoas que não têm o mesmo pensamento, Senhor. Pessoas que não querem saber do mesmo caminho que a gente. Nós devemos pregar a elas, Pai, mas sempre com a confiança no Senhor e ter amigos, termos como base, Pai, pessoas que realmente amam o Senhor e que possam nos aconselhar no momento de tristeza, mas de forma sábia, forma que agrada o teu coração. Coloca diante de nós pessoas assim, Senhor Deus, homens e mulheres que nos ajude nessa caminhada. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos. Nos dê, Senhor Deus, o discernimento para entender quem está entrando na nossa vida e que possamos, Pai, é, nos agradar do Senhor cada dia. Obrigado por tudo, dá-nos um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Acender a luz com a não aparece. Vai. Cadê vocês? Mostra teu rosto, Brasil. Corre, neném, corre.
Vamos lá, assim, vamos lá. Olha aí, olha aí. Rapaz, vou fazer um apelo hoje aí. Vamos ver se a gente consegue fechar 100% nossas câmeras aqui com a foto. Deixa eu ver se a gente consegue. Tem a Darilene, tem a Lucília, tem o Fernando, lá de Serra do Sol, tem o irmão Oséias, lá de Barreirinha. Será que vocês conseguem abrir a câmera para ficar 100% É aqui? o vovô, tá vendo o vovô? Está aparecendo? Tem a Neide lá de Altaz, lá de Novo Céu. Tem a Márcia, minha mãe. Se conseguir, ia ficar muito bonito. Olha, ia ficar muito bacana. Será que tem como mostrar o rosto aí, Brasil? Cabelo tá horrível. Cabelo por ali, olha aí que não tá legal. Ó. É, muito bem. Acho que não vai dar, eles não vão abrir a câmera não, né? Então, vamos lá, tirar essa foto bonita. Mostra aí o rosto, dá um sorrisão agora e vamos bater esse print. 1, 2, 3 e olha pra câmera, Paulo. Vai ficar parecendo só o teu ouvido. Isso. 2, 3 e O que glória a foi? Deus, povo do Senhor. Que Deus abençoe grandemente. Temos aqui 24 Amém. Amém. Amém, que assim dados. seja. Bom dia a Amém. Bom todos. dia a Bom todos. dia, bom Bom dia. dia, Bom dia, minha Belzinha. amiga Eva. Bom dia, Bom amores. dia, dona Lucimar. Dona Sueli, bom dia. Bom dia, Bom dia a Eva. todos. Amém. Bom Deus dia a abençoe todos. cada um. Jesus Cristo. Amém.